No começo, quando as políticas de ação afirmativa foram implantadas, existia uma aceitação maior, uma maioria que apoiava políticas sociais, ou seja, de inclusão social baseada em renda, e uma rejeição das políticas de ação afirmativa racial, que era da ordem de 60%, quer dizer, a maioria da população era contra a racial e a favor da social. Essa realidade mudou com o tempo. Já há uma maioria de brasileiros que é a favor da ação afirmativa racial. A gente pode dizer que a questão do reconhecimento da desigualdade racial se tornou mais mainstream, né? Mais aceita, mais consensual no nosso país. E com isso a aceitação das cotas raciais. A primeira rede que a gente criou, ela tinha como objetivo promover eventos e publicações acerca das políticas de ação afirmativa, num contexto que as políticas tinham acabado de ser implantadas no Brasil. As primeiras que começaram a funcionar na UERJ e na UNEB foram no ano de 2003. A rede durou 3 anos e acabou, e eu criei em 2008 o GEMA, o Grupo de Estudos Multidisciplinares da Ação Afirmativa, mudando um pouco de foco. Ao invés de fazer essa coisa de trazer as pessoas que faziam pesquisa, né, para conversarem sobre o assunto, a gente começou a produzir pesquisa, né, produzir conteúdos de análises originais sobre as políticas de ação afirmativa. Aos poucos, nossos trabalhos foram evoluindo e foram incluídos temas que são próximos à questão da ação afirmativa, por exemplo, desigualdades raciais. Mas ampliamos também para fazer trabalhos sobre desigualdades raciais e de gênero. Então, por exemplo, nosso estudo sobre o cinema, a gente pega o elenco dos filmes que foram campeões de bilheteria, dos 10 maiores campeões de bilheteria, todos os anos no cinema brasileiro, e analisamos a quantidade de mulheres, os papéis que as mulheres têm. Então é muito mais, na verdade, um diagnóstico da desigualdade de gênero propriamente do que uma análise de políticas em si. Mas eu preciso dizer que os nossos estudos sobre cinema, por exemplo, induziram inclusive a Ancine a responder a esse tipo de problema e criar políticas de igualdade de gênero e igualdade de raça na produção brasileira. Como a ação afirmativa surgiu primeiro como iniciativas pontuais em universidades, ou seja, cada universidade criou seu próprio programa, segundo seus próprios critérios. Toda essa diversidade de programas que havia, porque em 2012, para vocês terem uma ideia, quando as políticas de ação afirmativa foram finalmente normatizadas no sistema federal por uma lei federal, 80% das universidades federais já tinham algum tipo de ação afirmativa. Mas os formatos eram muito diversos e a lei homogeneizou esse formato. Então a gente estudou tanto antes e o impacto da lei e à medida que a lei foi transformando e produzindo novos resultados à medida que ela foi sendo aplicada. Outro achado bem interessante nosso é um estudo que mostra a interação entre Enem, Sisu e política de cotas e revela também que a diferença das notas de corte dos alunos cotistas para os alunos não cotistas é mínima em todas as profissões. Eu acho que as ações afirmativas, na verdade, primeiro alteraram a cara da universidade pública no Brasil. E ela era fechada, basicamente, aos brancos de classe média. Com as políticas de ação afirmativa racial, você tem a entrada no espaço da universidade, né, de grupos de pessoas que estavam historicamente excluídos dela. E com isso você tem uma mudança da cara da universidade, uma mudança da maneira como a universidade é pensada. Porque a universidade até então ela era pensada como se a questão do aluno em si, da possibilidade do aluno frequentar as aulas, comprar material, se alimentar, viver na cidade ou perto da universidade, não fosse um problema, porque todo mundo tinha dinheiro. A partir do momento que você tem que acolher pessoas que são financeiramente menos privilegiadas, você precisa pensar que a universidade tem que ser um espaço que possibilite que pessoas que não têm tanto dinheiro possam cursá-la. Com as políticas de ação afirmativa, ela começou a se repensar como um espaço de inclusão. A questão das comissões de verificação racial, que está sendo aventadas para a ação afirmativa também. Existe uma participação ativa no debate sobre as políticas de ação afirmativa da Unicamp, que recentemente levaram a Unicamp a rejeitar o sistema de bônus que eles tinham anterior e criar uma política de cotas. Também fomos convidados várias vezes a falar.
Nós temos um estudo sobre a Unicamp que mostra que, por exemplo, a universidade, seu programa anterior de bônus, em 12 anos, não produziu nenhum resultado. E isso, eu acho que realmente teve um efeito, ou seja, a exposição pública da falência de um determinado programa induziu a universidade a refazer a sua política de ação afirmativa de uma maneira bastante radical. Então, hoje em dia, o GEMA é esse grupo de pesquisa, né, engajado em produzir análises originais sobre temas diversos que vão da ação afirmativa às desigualdades racial e de gênero.